A crase é um assunto frequente na maioria das provas de concurso e, mais do que isso, é um assunto relevante para você que vai fazer uma prova e precisa escrever, fazer uma redação, ou quem trabalha também e faz relatório ou faz petição, enfim. Crase é uma utilização prática da língua. E aí na sua tela, você está vendo que hoje nós vamos atender a um pedido de um nosso seguidor, Gabriel Araújo, que me pediu que fizesse questões à banca CESP, Sebrasp, porque dos concursos que estão aí em stand-by neste momento de pandemia, a maioria deles é ou será organizado por essa banca. E eu acho que é bom que você conheça o estilo da banca. Então nós estamos atendendo aí como a questão da banca de 2021. Foi uma questão do concurso do TCE do Rio de Janeiro, prova de 2021, e uma das questões foi essa, na tela. No trecho a 200 quilômetros de Florianópolis, seria obrigatório o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo A, caso fosse inserida a expressão cerca de imediatamente antes do numeral 200, a cerca de 200 quilômetros de Florianópolis. Quero que você pense, no original não tinha o acento. Se eu colocar cerca de, obrigatoriamente o acento passa a existir? Pause a sua tela, com o seu conhecimento prévio, tente resolver, só então você volte aqui comigo. Vai lá. Sempre peço que vocês façam uma pausa para darem a si mesmos a oportunidade de ver como é que anda o seu conhecimento. Então vamos lá. Sempre que se fala de um assunto, nós temos que defini-lo. Então, a partir do momento que você fala de crase, você tem a ideia de fusão, de contração, de junção, de duas coisas. Então, a crase, ela vai ser a fusão, no caso desse acento que indica a regência de dois As, sendo que o primeiro A pertence à classe gramatical chamada preposição e o segundo A pertence à classe chamada artigo. E muita gente sabe que crase é a fusão da preposição A com o artigo A. Você até sabe o conceito, mas você vai falar assim, mas de repente eu não sei nem diferenciar quando é que o A é um artigo ou quando é que ele é uma preposição. Obviamente que o artigo A é um artigo feminino. O, a, os, as são os artigos definidos. O é o definido masculino, o a é o definido feminino. Então, quando eu coloco que a casa fica na periferia, observem que nessa frase que eu escrevi, eu tenho um a seguido da palavra casa, que é uma palavra feminina. Então, se casa é um substantivo feminino, significa dizer que esse A, que determina um substantivo feminino, esse A é um artigo. Então, respondendo, quando é que eu sei que o A é um artigo? Quando depois dele vier uma palavra feminina. A luta continua. Luta é feminino. O A é um artigo. A cidade amanheceu vazia. Cidade é uma palavra feminina. O A, portanto, é um artigo. Agora, entreguei a todos uma lembrança. Nesta segunda frase, entreguei a todos uma lembrança, eu tenho aqui um A, e logo após o A, eu tenho a palavra todos, que não é um substantivo feminino. Todos é uma palavra masculina. Inclusive, o todos é um pronome masculino. Na verdade, eu sei que o todos não é um substantivo, porque quando a palavra é substantivo, ela aceita um artigo antes, como os advogados, como os trabalhadores, como os alunos, mas eu não falo os todos. Então isso aqui está no lugar do nome de pessoas, então é um pronome. Logo, esse A é a preposição, porque ele não está seguido de uma palavra feminina. Então esse A é uma preposição. Da mesma forma que você diz que eu preciso de você, que eu conversei com ele,
ou que eu passei por você, da mesma forma, eu entreguei a alguém. O a preposição, ele é determinado pela regência do tema anterior, é assim que se fala. Tá? Então aqui eu estou definindo que crase tem que ser a soma dos dois. Aqui só tem o artigo e aqui só tem o pronome. Então isso é só uma preposição, aliás, um artigo, isso aqui é só uma preposição. Por isso que não existe crase. Vamos lá na tela? Quando você tem no texto, eu não sei o que está antes, mas suponhamos que seja assim. A cidade fica a 200 quilômetros de Florianópolis. Esse A está antes do numeral 200. Então, numeral 200 é masculino. Esse A não pode ser um artigo. Esse A é uma preposição. Por que ele é uma preposição? Porque depois dele tem a expressão 200 quilômetros. E 200 quilômetros é uma expressão masculina, então não pode ter artigo feminino. Esse A é uma preposição. Daí vem uma observação, número 1, que é aquilo que você mais ouviu de crase até hoje e de vez em quando dá uma rateada. A observação número 1 é aquela que diz que não ocorre crase antes de palavra masculina. Obviamente. Porque se eu tenho que ter a fusão de uma preposição com artigo, nunca vai ter artigo feminino antes de palavra masculina. Então, o trabalho fica a critério dos alunos. Então, quando eu falo que o trabalho fica a critério dos alunos, esse A não vai ser craseado, porque a palavra critério é masculino. Isso significa que isso é só uma preposição. Ok? A observação de número 2 é uma observação que diz o seguinte: antimasculino não tem. E antes de feminino? Então vamos colocar aqui, ó. Só ocorre crase antes de palavra feminina, mas com um detalhe. Tem que ser um substantivo feminino. Por quê? Porque não tem que ter a preposição a com artigo a. Eu só tenho artigo se depois tiver um substantivo. Então, quando eu falo assim, desejo a vocês toda a sorte do mundo. Então, quando eu digo, eu desejo a você toda a sorte do mundo, por que eu não craseei esse A? Primeiro, porque a palavra vocês não é um substantivo. Eu não falo o vocês, os vocês ou as vocês. Segundo, nem é feminino. Então, isso aqui é neutro. Eu posso chamar 2 homens de vocês ou 2 mulheres de vocês. Então, isso significa que esse A não pode ser craseado. Ok? Vamos lá na tela? Eles mandaram acrescentar a expressão acerca de. Aí ficaria assim, a cidade fica a cerca de 200 quilômetros. Eles não colocaram uma palavra, colocaram uma expressão. E a expressão cerca de não é substantivo. É igual quando eu falo assim, a cidade fica a 200 quilômetros. Essa é uma preposição. A cerca de, por volta de. Tem um valor de uma preposição também. Então isso não é, cerca de não é um substantivo feminino. Por isso que quando se disse, olha aí na tela, que a gente deveria usar obrigatoriamente a crase se eu colocasse o acerca de, não. Acertou essa questão quem a julgou como errada. E um detalhe, vamos colocar aqui uma dica muito comum, que você certamente já ouviu, mas vai ouvir uma vez mais. Quando eu tenho uma palavra no feminino, existe muitas vezes uma construção que esteja no masculino. E eu estou te lembrando, ou lembrando a quem já sabe, o seguinte, eu só vou colocar um acento indicativo de crase no A
antes de uma palavra feminina quando no masculino eu tiver o correspondente ao. Você vai entender já já. Eu te disse, repito, que o a craseado é a mistura da preposição a com o artigo a. E o ao é a mistura da preposição a com o artigo o. Em outras palavras, só vai haver fusão no feminino se no masculino correspondente houver uma fusão. Então, por exemplo, ainda não foram à farmácia. Eu usei a palavra farmácia, que é uma palavra feminina, e antes dela eu coloquei um a craseado. Por quê? Porque se eu tenho um correspondente masculino, eles não foram ao mercado. Pessoal, mas mercado não tem nada a ver com farmácia, não tem que ter a ver. Você vai ao mercado, você vai ao cinema, você vai ao colégio, você vai ao motel, você vai ao clube. Enfim, todo masculino vai ser ao. Quando o masculino for o ao, é que eu vou usar um feminino como um a craseado. Por exemplo, quando eu falo assim, não consegui ler a revista. Observe que eu coloquei revista, uma palavra feminina, e um a sem crase. Por quê? Porque se eu tenho uma estrutura masculina, eu não consegui ler o bilhete. Pessoal, mas bilhete não tem nada a ver com revista. Não tem que ter. Eu não li o bilhete, eu não li o livro, eu não li o comentário, eu não li o artigo. Todo masculino vai ser o. Isso é só um artigo o. Então o a vai ser só um artigo a. Claro que crase tem uma série de itens. Você que está esperando um concurso para a Banca CESP, eu estou neste exato momento da gravação deste vídeo, que eu não sei quando você vai ver, de repente é daqui a 2 anos, mas quem está vendo o vídeo hoje, no momento da postagem, olha aí na tela. Se você for lá no meu site, no www.ricardoerce.com.br, você vai encontrar um curso lá chamado Curso de Atualização CESP-Sebrasp ano 2021. Ele é em módulos. Eu estou divulgando hoje o módulo 2, mas nós já temos outros módulos disponíveis. Tem o módulo 1, tem o módulo 2, o módulo 3, o módulo 4, que consiste em pegar uma prova de 2021, cada módulo tem um texto, com as questões que a banca cobrou e as revisões feitas daqueles conteúdos avaliados. CESP é uma banca que você vence se você tiver persistência. Não adianta esperar sair o edital e marcar 2 meses para você aprender. Você tem que adquirir malícia e nós estamos atualizando a nossa versão 2021. Então conheça os nossos módulos CESP-Sebrasp. Endereço na tela mais uma vez, www.ricardoerce.com.br.